Olá, boa noite. Vamos aguardar alguns momentos. O pessoal que está entrando. Enquanto isso, vou fazendo o convite dos nossos participantes. Oi, Marcelo, boa noite. Boa noite, Pan. Tudo bem? Tudo bem? Vamos fazer o convite aqui já para o nosso participante, nosso convidado. Enquanto isso, a gente vai aguardando mais algumas pessoas entrarem também. Olá, Felipe, boa noite. Olá, Pamela, tudo bem? Boa noite. Olá, Marcelo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo Tudo bem bem? você? Tudo certo. Bom, a gente está começando hoje mais uma live da série Visão do Gestor, aqui da Nova Capital. A gente vai ter a participação, minha participação, Pamela, sou head de fundos aqui do escritório, o Marcelo Barbosa, que é o nosso sócio fundador, e hoje nosso convidado especial, Felipe Irai, que é sócio fundador da Dália, gestor, um fera aí que a gente já conhece de bons tempos. Tive o prazer de poder, minha primeira apresentação aqui no escritório, o primeiro contato que eu tive no escritório foi justamente com uma palestra do Felipe, então, há um ano atrás, lá, antes da pandemia. Então, é um Bons prazer tempos, né, poder... Pamela? Bons tempos, na época que a gente conseguia fazer pessoalmente, né? Isso aí. Não sei se você vai lembrar, Felipe, você fez a inauguração do nosso escritório Isso. faz Sim. 2 anos atrás, né? Foi a primeira. Verdade, 2 anos. Bom, e então, antes de mais nada, eu queria até avisar a todos que quem quiser fazer, a gente vai deixar liberado para perguntas. Então, quem quiser fazer, é só apertar no botãozinho que tem embaixo da tela, tem um ponto de interrogação, pode fazer perguntas para o Felipe, aproveitar esse momento durante o nosso bate-papo. E eu queria iniciar pedindo para o Felipe comentar um pouquinho sobre o Felipe e sobre a Dália. Falar um pouquinho da tua carreira, da gestora. Legal, Pamela. Obrigado pela. Bom, primeiro, obrigado, Marcelo, Pamela, pelo convite para a Dália estar aqui com vocês hoje. Para a gente é um prazer enorme estar com vocês, né? Assim, acho que a gente tem essa relação já há bastante tempo. Fiquei muito feliz quando a gente teve o convite para ir na inauguração do escritório de vocês. Então, só falando rapidamente, né, um pouco de mim, um pouco da Dália. Eu trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos. Eu passei a maior parte da minha carreira como analista de investimentos, principalmente no Bank of America Merrill Lynch, e também fui estrategista de ações para a América Latina lá. E aí, no final de 2017, eu achei que o meu ciclo dentro do banco estava se encerrando, né, e decidi sair do banco, e tive a sorte de que junto comigo outros colegas também, né, mais ou menos na mesma época, eles estavam passando pela mesma situação, pessoal e profissional, e também decidiram sair do banco. Daí a gente se juntou com o José Rocha, né, que era já um colega de mercado há bastante tempo, gestor de fundos de ações, e aí no começo de 2018 a gente começou a Dália. A Dália é uma gestora independente, né? A gente não é vinculada a nenhum outro banco ou alguma coisa assim. A gente tem um foco, né, em gestão de fundos, que é com uma característica que é muito interessante, que a gente está sempre tentando combinar qual a nossa visão, né, qual que é o cenário macro que a gente olha, né, principalmente o cenário macro global, e a gente casa essa análise de cenário com um cenário micro específico, né, dos ativos que a gente compõe na nossa carteira. Dessa combinação, desse bate-bola, nasceu o nosso primeiro fundo, né, que é o Dália Total Return, que é um fundo multimercado focado em ações, que além de ter, né, uma carteira de ações no Brasil, na América Latina, ele carrega outras posições em renda fixa, né, então em moedas, em juros, em bolsas fora, em commodities. Nosso segundo fundo é o Dália Ações, que basicamente a gente pega a carteira de ações no Brasil do Dália Total Return e coloca, né, num fundo separado, e aí é um fundo que está basicamente quase 95%, 100% comprado em ações no Brasil. E o terceiro fundo é o Dália Global, que, como eu falei, né, se a gente sempre mescla essa história de olhar o macro que está acontecendo no mundo com o micro específico das ações. O Dália Total Return, ele tem mais ou menos 70% do risco dele está no Brasil, 30% está no exterior.
O Dália Global, a gente basicamente inverte um pouco essa ótica e coloca 70% do risco do Dália Global no exterior e uns 30% no Brasil. Então, esses são os nossos fundos, essa é a Dália. Legal. Até a gente comenta muito com os clientes, né, Felipe? Acho que o Total Return é um fundo descorrelacionado com outros fundos de ações disponíveis na plataforma da XP. Então, quando a gente monta a composição da carteira, de carteiras diversificadas, o fundo de vocês está sempre nesse mix, porque a gente entende que ele não conversa, né, com outros fundos, outros FIAs, né? E isso é legal quando se trabalha essa diversificação de carteira, né? Sim, o que a gente sempre fala, né, que a volatilidade do Daily Total Return é uma volatilidade que é metade da volatilidade da bolsa, né? Então, principalmente para as pessoas, né, que estão saindo da renda fixa, né, indo para a renda variável, existe um caminho no meio, né, que é exatamente esse fundo, que ele carrega, né, uma posição em ações que é relevante, mas também ele carrega uma série de proteções em volta, né? Porque a gente sabe, né, que o mercado de ações por si só ele tem muitos riscos, né? Tem uma volatilidade muito alta. Você leva ainda, né? Tem que levar em consideração que a gente está falando do mercado de ações no Brasil. Então, o nível de risco é maior ainda, né? Então, sempre que ter algum tipo de proteção, no nosso ponto de vista, faz muito sentido, né? Daí que vem um pouco dessa história desse ponto que você colocou, né, Marcelo? Que a gente, em alguns momentos, a gente se descorrelaciona bastante de outros fundos de ação. E aí, queria aproveitar esse gancho, né, que você falou dessa migração da renda fixa, que é um movimento que a gente acompanha já há algum tempo, né? Essa questão da queda da Selic até 2% fez com que os investidores mais conservadores pensassem numa diversificação de carteira, aceitando assumir um pouco mais de risco para buscar um rendimento maior. E aí eu queria te perguntar, já entrando nessa questão do ajuste, né, da taxa de juros, então Selic em 3,5%, Banco Central já com mais um aumento contratado e quem sabe mais um ou dois para frente. Qual é a visão de vocês com relação a esse movimento? E essa é uma pergunta recorrente dos clientes, né? Até onde vai esse juro e como é que vocês enxergam isso olhando para frente? Bom, essa pergunta é sempre muito difícil de responder, né, Marcelo? E mesmo do nosso lado, a gente não gosta de fazer projeção para números específicos, né? Eu sei que todo mundo fala, pô, mas qual que é o número que o Banco Central vai parar, né? Vai ser 4,25, 5, não sei o quê. A gente gosta de pensar muito mais em conceitos, né? E aí, eu acho que talvez um conceito interessante que o Banco Central trouxe nessa última discussão do cupom, na ata do cupom, foi a história do juro neutro, né? O que isso significa? Significa que ele falou o seguinte: a gente acha, né, que a economia ainda não está numa situação, né, de atividade, de ritmo de crescimento muito forte. Isso então quer dizer que a taxa de juros no Brasil ela tem que ficar abaixo da taxa de juros neutra. E aí a gente tem que estimar, né, o que é essa taxa de juros neutra, tal, então é um exercício um pouco mais difícil. E aí o que alguns economistas dizem, né, é que só por um exercício aqui, né, que a taxa de juros real neutra no Brasil deveria ser perto de 3%. Se a taxa de juros real neutra é perto de 3%, e a gente está falando de uma inflação de 3,5%, 4%, então isso quer dizer que essa Selic, que essa taxa de juros neutra no Brasil é perto de 6,5% ou 7%. Só que o Banco Central está falando que a gente não precisa chegar lá. A gente pode parar antes de chegar nesse nível. Agora, se o nível vai ser 5, 6, é mais difícil de cravar. O que a gente acha que é importante aqui nessa discussão? É que mesmo se essa taxa de juros for para 6, ela não muda essa necessidade que as pessoas têm de diversificar os seus investimentos. É muito pouco provável que a gente vá para um nível de taxa de juros de 10, 15% antes, como a gente tinha antes, que todo mundo ganhava 1% ao mês e tornava a nossa vida, né, Marcelo, mais difícil, porque ninguém queria diversificar os investimentos, então era só deixar na renda fixa que estava todo mundo tranquilo. A gente acha que esse cenário de 10, 15% de taxa de juros é muito pouco provável de acontecer. O cenário que o Banco Central tem indicado, então, é que esse ciclo de alta ele continua, mas ele deve parar aí em algum lugar nesses níveis aí, 5, 6%, mais ou menos por aí. Legal. E acho que daria para a gente entrar também na questão do câmbio, né? Acho que uma outra questão recorrente é com relação ao dólar. E aí pensando nessas rodadas de estímulo econômico que houveram, né, ao redor do mundo, um volume maior ainda nos Estados Unidos, né, quase 4 trilhões de dólares. Qual é a visão de vocês hoje com relação ao dólar
e uma eventual inflação no mercado americano e o que isso quer dizer para nós, né? Bom, acho que essa talvez seja, né, o maior debate que a gente está tendo agora nos mercados, né, porque, de uma certa forma, né, o que o Banco Central americano está falando é o seguinte, que essa alta de inflação que a gente está vendo nos Estados Unidos agora, nessa semana ou na semana passada, né, a gente viu um dado de inflação muito alto, o Banco Central americano está falando o seguinte, que olha, eu sei, estava esperando que fosse ter uma inflação mais alta, só que essa inflação é transitória. Esse ano a gente vai ter uma inflação mais alta, mas a partir do ano que vem a inflação vai cair. O que o mercado está dizendo, a mensagem, né, quando a gente olha os preços dos ativos, principalmente da taxa de juros, ele está falando, olha, veja bem, eu não tenho certeza se essa inflação mais alta ela é transitória. Talvez ela seja mais permanente. Se ela for permanente, essa política, né, do Banco Central americano de manter os juros zeros e continuar dando estímulo para a economia, talvez ela esteja sendo exagerada. Que isso significa que lá na frente, talvez a gente tenha um risco de uma inflação muito mais alta. Então, eu acho que a gente está um pouco nesse debate agora de que, putz, quem que vai estar certo, né? Se é o Banco Central americano falando que há uma inflação que é transitória, ou se é o mercado falando que talvez essa inflação ela seja um pouco mais recorrente, né, do que a gente estava imaginando. No meio dessa dinâmica toda, né, assim, acho que um ponto que é importante a gente dizer é olhar muito para o que está acontecendo na história de crescimento. E por que o crescimento é importante aqui? A gente sempre gosta, né, de pensar em tendências mais de médio e longo prazo. E quando a gente pensa, né, em tendências de mais e médio e longo prazo, quando a gente olha, né, os dados históricos e tudo mais, uma coisa que chama muita atenção é que tanto as bolsas quanto as moedas dos diferentes países, elas tendem a seguir países que crescem mais. Ou seja, países que crescem mais têm bolsas mais fortes, bolsas que sobem mais e moedas mais fortes. Então essa é uma regra de bolso que a gente tem aprendido aí ao longo do tempo. E por que eu estou falando que isso é importante? Porque os Estados Unidos, muito provavelmente, vai continuar crescendo mais do que a maior parte dos países emergentes, né, com exceção da China, ao longo dos próximos vários anos. Isso quer dizer que é possível que o dólar ele continue a subir. Assim, ok, talvez ele não, no 5,25 ele caia um pouco para 4,80, para 5, 4,80, alguma coisa assim, mas a tendência dos próximos vários anos, com os Estados Unidos crescendo mais do que o Brasil, é que o dólar ele continue a se apreciar. Se os Estados Unidos começa um movimento, né, de alta mais rápida de juros, esse movimento de alta do dólar ele pode até aumentar. Por quê? Porque o Banco Central, porque, né, os mercados, os investidores, eles olham essa história de taxa relativa de juros. Poxa, se nos Estados Unidos eu ganho 0, no Brasil eu ganho 6, eu vou para o Brasil. Só que se nos Estados Unidos eu estou ganhando 2, no Brasil eu ganho X, 4, eu vou ficar nos Estados Unidos. Então acho que é um pouco desse dilema que a gente vai ver. Mas assim, na nossa visão, a tendência de médio e longo prazo é essa, de que o dólar ele continua a subir. Curto prazo é um pouco mais difícil de dizer, né? Porque aí tem uma série de outros fatores que a gente tem que levar em consideração, fluxo, balança comercial e por aí vai. É possível que o dólar fique meio que perto aí desses 5,20 aí no curto prazo, mas no médio prazo a nossa visão é de mais alta no dólar. Okay. Pode falar. Não, pode falar, por favor. Eu até ia mudar um pouquinho, na verdade, o assunto, pegando esse gancho da inflação, que eu estava dando uma olhada na carta, vocês comentaram que a grande concentração hoje que puxou a inflação para cima foi justamente a parte de commodities, né? Óleo de soja, petróleo, enfim. E aí eu queria perguntar com vocês como que está essa questão de composição e da carteira, né? Seriam duas perguntas, a questão de composição da carteira e também como que vocês veem esse super ciclo, né? Que é o que está acontecendo agora, é o famoso super ciclo que todo mundo pergunta, né? Das commodities. Se isso é uma questão também de mais longo prazo, que vocês veem assim como a moeda, né? Ou não, se é passageiro, enfim. Sim, vamos lá. Acho que eu vou tentar responder a sua pergunta de trás para frente, Pamela. Assim, a questão do superciclo de commodities, né, acho que primeiro a gente tem que entender o que significa esse superciclo, né, o que as pessoas falam. No nosso ponto de vista, quando a gente pensa, né, em superciclo de commodities, isso significa que preços das commodities, diferentes commodities, né, soja, milho, açúcar, minério de ferro, petróleo, cobre, alumínio, por aí vai, eles ficam durante um período maior de tempo, alguns anos, mais altos do que a média histórica.
Tá? Então, assim, é dessa forma como que a gente pensa em super ciclos de commodities. Tá? Não é uma coisa de que os preços eles ficam altos, eles ficam subindo para sempre. Né? Eles simplesmente ficam em patamares mais altos do que a média histórica. Nesse conceito, é muito provável que a gente esteja, sim, vivendo um super ciclo de commodities. E por que a gente fala isso? Porque quando a gente olha, né, os ciclos anteriores, né, os super ciclos anteriores, normalmente tem algumas coisas que acontecem, né, assim. Primeiro, é um período longo de tempo, alguns anos, que a economia não cresce tanto. O que acontece é que a economia não cresce tanto, as mineradoras, né, que são as produtoras das commodities, ou as mineradoras, fazendeiras e tudo mais, ninguém investe muito para aumentar a capacidade. Então a oferta ela fica mais limitada. A segunda coisa que acontece é um choque de demanda, como foi lá, né, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, no começo dos anos 2000, né, com a ascensão da China, a entrada da China no OMC, né, a migração em massa de 300 milhões de pessoas para cidades, com um choque cria um enorme crescimento de demanda que, putz, assim, infelizmente, né, assim, para você abrir uma mina nova de minério de ferro demora 7 anos, não demora 7 semanas, né? Então o ritmo, né, da produção não consegue acompanhar essa demanda. Então significa, e o que a gente está vendo hoje é exatamente isso, né? Os últimos, se a gente parar para pensar, né, o período lá de 2000 a gente teve a crise de 2008, 2009, um período de 5 ou 6 anos de recuperação econômica, depois outro período de 5 ou 6 anos de um crescimento econômico global muito lento. Isso fez com que, né, os preços de commodities como um todo eles caíssem. Então, assim, acho que o Marcelo deve lembrar bem, lá em 2016, a gente estava discutindo que a Petrobras, a Vale e tudo mais, eles iam ter que emitir ações, porque eles não tinham dinheiro para pagar a dívida. Era uma coisa meio maluca, né? E ali era realmente, né, o final do ciclo. A economia volta, ninguém, né, continua a investir. Aí 2020 era um ano que a gente achava que o crescimento econômico ia vir, veio a pandemia, e aí 2021, qual que é a grande novidade? É que os governos como um todo, né, como o Marcelo colocou, eles estão estimulando demais as economias. Quando eles estimulam demais as economias, a demanda, né, por commodities ela cresce demais em uma situação que a oferta é limitada. Essa combinação, no nosso ponto de vista, vai fazer com que os preços de commodities eles continuem altos. Isso significa que o minério de ferro vai sair de 200 para 250 ou 300? Muito difícil de dizer. É só bem provável que o minério ele fique acima da média histórica dele de $90. Então, é bem provável que nos próximos anos o minério ele vai ficar acima de $90, não necessariamente acima do patamar atual. Então, acho que é um pouco isso que a gente vê. Do lado da inflação, Pamela, voltando para o seu primeiro ponto, um negócio que é importante, e a gente até concorda um pouco com essa visão de que o choque de inflação ele é mais transitório, né? Um choque que acontece nesse ano não é um choque que ele vai ser recorrente. Por quê? Porque os preços de commodities eles subiram muito, né? Eles continuam altos. Para a inflação, né, subir nos próximos 12 meses, os preços eles têm que subir mais de onde eles estão agora. Então, assim, a gente já está olhando, né, que alguns preços eles devem estar perto do topo já. Então, como a gente não acredita, né, que os preços subam muito mais dos níveis atuais, é possível, né, que a partir do ano que vem, esses choques que a gente viu na inflação, eles não existam mais. Então, que a inflação do ano que vem, seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, ela desacelere. Então, esse é mais ou menos o cenário que a gente trabalha, Pamela. Obrigada. E, Felipe, né, nessa questão, tá voltando de novo, né, aquele argumento das discussões políticas, né, a polarização entre direita e esquerda, e Lula na eleição do ano que vem, o que isso significa. E acho que vocês têm uma visão sobre política muito interessante, que são as mudanças que ocorrem a cada 30 anos. E aí acho que seria legal, né, se você pudesse explicar um pouquinho qual é essa visão que vocês têm. E em essa visão se concretizando no novo ciclo, o que isso quer dizer para o Brasil? Né? O que isso representaria, e se vocês estão otimistas ou não com o Brasil olhando para frente, né? Claro, vamos lá, Marcelo. Falar de política é sempre muito complicado, né? Mas, basicamente, tentando contar uma história curta, né? Assim, o que aconteceu um pouco dessa visão que você colocou, né, Marcelo? Que em 2018, a gente estava discutindo muito a questão da eleição. Porque, poxa, a gente não sabia quem que ia ganhar a eleição de fato estava muito apertada, o mercado, na verdade, estava muito dividido entre o Haddad e o Alckmin, né? A gente tinha uma dúvida de quem que ia ganhar a eleição.
Só que aí a gente estudando, né, ciclos anteriores tal, a gente se deparou com um livro que chama A Quarta Virada, The Fourth Turning em inglês, que foi escrito por dois historiadores americanos, e eles traçam, né, recontam a história americana e a história inglesa sobre um aspecto político que eles veem de uma forma um pouco diferente, né, porque os historiadores, normalmente, eles têm uma visão de que a história ela é linear, ela nunca se repete, ela pode se aproximar, mas não se repete. E esses dois camaradas, eles pensaram, falaram, não, peraí, a gente está vendo padrões aqui na história. São ciclos que a gente vê. Ciclos que de quanto em quanto tempo? Ciclos de 80 a 100 anos. Por que de 80 a 100 anos? A vida média de um ser humano. E esses ciclos eles são divididos, né, em 4 subciclos. 4 subciclos de 20 a 25 anos. Porque são ciclos geracionais. E aí eles conseguem, né, descrever toda essa história, né, na história dos Estados Unidos, a história inglesa, a vida média a vida do ser humano pode ser dividida, né, na infância 0 a 20 anos, juventude 20 a 40, 40 a 60 anos, maturidade, segundo eles, velhice depois dos 60. E por que esses ciclos eles são importantes? Porque a geração que está no poder, normalmente é a geração entre 40 e 60 anos. E essa geração é muito influenciada porque aconteceu na sua infância e juventude. E aí toda vez que acontece uma mudança de geração, acontece uma mudança do ciclo político. Nosso ponto de vista, quando a gente compara, né, o que aconteceu com a história brasileira, a história brasileira é mais recente, um pouco mais volátil, por aí vai, mas a gente consegue ver, né, ciclos se repetindo desde a proclamação da República. E o último ciclo, né, que foi muito marcante para a gente foi o ciclo da social-democracia, que começou com a Constituição de 88 e 30 anos depois, exatos 30 anos depois, era 2018. Ali, no nosso ponto de vista, ficou claro que a gente ia ter uma mudança. De que a direita, né, ou a centro-direita ia ganhar a eleição no Brasil, de que a gente teria, né, uma mudança política muito forte. E a gente viu isso acontecendo, né, não só com a eleição a presidente, mas também a eleição de governador no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais. A gente viu isso com a história da aprovação das reformas. Né? Tinha gente que falava, não, a reforma da Previdência não vai ser aprovada nunca. Né? Ela foi aprovada em julho de 2019. Em julho de 2019. Então, pô, e com manifestação a favor da reforma da Previdência, né? Assim, coisas que são malucas, que a gente nunca esperava que fosse acontecer. Que essa pauta legislativa, ela continua, né? Hoje, a Câmara está aprovando, né, a privatização da Eletrobras. Né? Então, os fatos que são muito marcantes, que estão acontecendo, por quê? Porque a geração mudou. A geração que está no poder agora, a geração que elege, no final das contas, essa é a coisa mais importante. A geração que elege os políticos, ela é uma geração diferente, que quer uma mudança. E aí, talvez, né, assim, essa história da polarização, esquerda, direita, talvez seja sempre muito difícil de dizer, né, o que vai acontecer, porque você olha a pesquisa, olha a aprovação do presidente, poxa, é sempre muito, muito difícil de ter uma visão clara, mas a coisa que corre pela nossa cabeça agora, Marcelo, é que quando a gente olha para o segundo semestre do ano, a gente pode ter no Brasil uma situação de uma recuperação econômica mais forte. Por quê? Porque tem algumas coisas interessantes acontecendo. Número 1, talvez a principal coisa seja a vacinação. O ritmo de vacinação está male se acelerando, né? Então a gente já tem 20% da população vacinada, esse número ele vai crescer muito rápido ao longo dos próximos 2 meses. Eu vi até um post lá do governo do Rio falando que pessoas assim, acima de 40 anos até o final de julho podem ser vacinadas lá, né? Assim, pô, um negócio impensável, né? Alguns meses atrás, então pô, esse ritmo ele está de fato se acelerando. Com a vacinação, o que acontece é uma abertura mais rápida da economia sem o risco de a gente ter, né, uma terceira onda. Então, uma abertura mais confortável. O que isso significa? A economia ela volta a crescer. Segunda coisa que é muito importante é o ciclo de juros que a gente discutiu. Né? No segundo semestre do ano, vai ficar mais claro para a gente onde o Banco Central vai parar de subir juros. Aí a gente vai saber se é 5, 6, 6,5, 7, por aí vai. Por quê? Porque a inflação nesse ano ela tem um componente de sazonalidade muito forte. A inflação ela está, né, nesses 8, 9% agora, mas a partir do meio do ano ela começa a cair. Aconteceu alguma coisa diferente? Não, simplesmente por um efeito calendário. Porque agora, né, a gente ainda está pegando a deflação da pandemia, no final do ano a gente tem uma base de comparação que é mais alta. Quando a gente começa a pensar nessas coisas, pode ser, né, que, bom, com a economia se recuperando, com uma taxa de juros mais definida, com uma inflação mais baixa,
o sentimento das pessoas, né, assim, o nível de confiança do consumidor e tudo mais, ele pode ser muito melhor. Por que que isso é importante para a eleição? Porque se a economia estiver indo bem no segundo semestre desse ano, no primeiro semestre de 2022, a chance de a gente ter uma grande mudança desse modelo econômico, ela diminui. Então, eu não estou falando que vai dar à direita ou à esquerda, simplesmente estou falando que a continuidade do modelo econômico, que para os mercados é a coisa mais importante que tem, é muito provável que aconteça se a gente passar por esse cenário de recuperação no segundo semestre do ano. Então, assim, resumindo, a gente acha que ainda é muito cedo para a gente falar sobre eleição, sobre especular se quem vai ganhar, sobre polarização e tudo mais. O que a gente acha é que existe um cenário de recuperação do crescimento econômico do Brasil. Se isso acontecer, a chance de uma mudança, né, das pessoas votarem por uma mudança grande da política econômica aqui no Brasil, ela diminui. Então é mais ou menos assim que a gente está pensando. Perfeito. Bacana. Eu vi uma live com você, acho que foi uns 2, 3 meses atrás, e você dizia um negócio muito interessante, né? Não é que o Brasil escolheu o Bolsonaro, é que ele era a melhor representação da direita ou desse movimento mais liberal naquele momento, né? Isso, exatamente. Assim, o Bolsonaro era o representante desse movimento na eleição presidencial. Assim como o Dória, né, ele era o representante desse movimento para o governo de São Paulo. Assim como foi, né, a Câmara ela foi eleita em cima dessa base. Né? Então, de novo, não foi o movimento que está por trás, que no nosso ponto de vista né, é mais relevante, ele é muito forte. E essa coisa ela não acaba de uma hora para outra. Né? Então, assim, de novo, né, assim, o que a gente acha é que talvez seja pouco provável né, que a população ela vote por mudar essa nova política econômica se a economia estivesse recuperando. Perfeito. Bacana. Felipe, eu queria fazer uma pergunta saindo um pouquinho da política, mas ainda nessa questão de ciclos, né, de grandes ciclos, que você comentou claramente, perfeitamente. No mês passado, vocês fizeram um comparativo nas cartas do grande ciclo que teve de desenvolvimento da pós-pandemia da peste negra, lá nos anos 20, né, que foi um maior desenvolvimento e foi aonde os Estados Unidos se consolidou como uma economia mundial. Hoje, nesse ciclo de pandemia, né, do Covid, fazendo esse paralelo, a gente vê muito a China falando que vai se tornar agora a grande potência nos próximos 10 anos. Como que você vê, qual que é a visão de vocês nessa transformação? Existe? Seria um super ciclo nesse sentido, nesse paralelo? A gente acha que isso vai trazer benefícios incríveis né, para o restante do mundo. Né? Porque se a gente parar para pensar, várias dos grandes desenvolvimentos tecnológicos que a gente viu no mundo aconteceram quando você tinha esse tipo de polarização. Seja por conta da Guerra Fria, seja por conta antes da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial entre Inglaterra e Alemanha, assim, tudo isso aconteceu quando tem uma polarização. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que quando você tem, né, sei lá, para a gente pegar o exemplo do futebol, talvez se o Cristiano Ronaldo não existisse, o Messi talvez não fosse um jogador tão bom assim, tão espetacular assim. Porque o fato de existir o Cristiano Ronaldo faz o Messi se esforçar mais. Vice-versa, né? Para o Cristiano Ronaldo a mesma coisa. O fato de existir o Messi, ele tem que se esforçar mais, porque senão ele não vai ganhar a bola de ouro. E a gente pensa um pouco dessa forma, né? Assim, o fato de hoje, né, os Estados Unidos, ele ter uma outra potência que tem capital, tem tecnologia, tem recursos humanos para fazer isso, com instituições que são relativamente fortes, tal, vai fazer com que os Estados Unidos ele também cresça mais. E isso acho que é uma mudança que é muito interessante, né? Todo mundo falava essa história né, de guerra comercial China e Estados Unidos. No final das contas, a guerra comercial, o que ela traz né, à tona é uma disputa entre essas duas superpotências. E o que essa disputa faz é com que os dois países eles se desenvolvam né, mais rápido. Então, assim, hoje, quando a gente pensa né, até em investimentos né, fora do Brasil, e isso é uma coisa que é um tema que é muito recorrente, né? Assim, que, poxa, a gente tem uma vantagem enorme que a gente não precisa escolher, não, os Estados Unidos vai ganhar, a China vai ganhar, pô, a gente consegue se beneficiar dos dois. Os dois mercados, do nosso ponto de vista, eles vão crescer bastante, né? Então, assim, Pamela, é difícil dizer o que vai acontecer né, nos próximos, sei lá, 20, 30 anos, né? Assim, o que a gente acha? Que os Estados Unidos ele tem vantagens comparativas que são muito fortes.
A gente falou, né, um pouco dessa história de crescimento de longo prazo e tudo mais, e quando a gente estuda, né, assim, fatores que são determinantes para crescimento de longo prazo, a gente vê coisas como geografia, demografia, a tecnologia, a força das instituições, que os Estados Unidos é muito difícil de replicar. A China, ela tem, né, uma tecnologia fantástica, tem instituições que são muito fortes, uma geografia que não é tão favorável assim, e do lado da demografia, né, essas semanas ela chegou, a população chinesa começou a cair. Então vamos ver como que vai ser, assim, a gente, do nosso lado, o que a gente está vendo como espectador desse processo, é um processo muito interessante de desenvolvimento, né, então acho que é um pouco nisso que a gente está focando. Eu queria voltar um pouquinho, Felipe, nesse tema aí do pós-Covid, né? Então, acelerando a questão da vacinação no Brasil e com a reabertura mais gradual aí da economia, que setores vocês enxergam que devem se beneficiar mais e dentro desses setores, quais são as empresas as favoritas, né? Ou as preferidas para os nossos clientes e amigos aí que estão assistindo, né? Claro, vamos lá, né? Assim, acho que a gente tem a forma como que a gente olha, né, a Bolsa Brasileira, assim, a grande verdade, quando a gente olha as empresas, a gente acredita que as empresas elas estão muito bem, de uma forma geral. Por quê? Porque as empresas que são listadas em bolsa, elas não são uma representação perfeita da economia brasileira, né? Na verdade, elas são as maiores e melhores empresas dos seus respectivos setores, né? Então, quando a gente pensa nisso, o que aconteceu, assim, né? Infelizmente, né, a pandemia ela deixou mais evidente as vantagens que essas empresas têm. Por quê? Porque essas são as empresas que têm os melhores produtos, os melhores pontos de venda, talvez as melhores equipes de gestão, o acesso a capital mais barato. E, pô, quando você tem, né, esses diferenciais que são tão grandes assim, a gente consegue ver, né, que as empresas grandes elas estão indo muito melhor que o restante da economia. Por isso que muitas vezes, né, as pessoas falam, poxa, o Brasil está em crise e o Ibovespa está em 120 mil pontos. Né? Assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as empresas elas são as líderes. As líderes elas continuam bem. Dito tudo isso, né, quando a gente olha, né, os diferentes setores, um pouco dessa referência. Assim, é difícil a gente olhar setores que a gente não consegue ver boas empresas que estejam bem posicionadas, tá, Marcelo? Então a gente, de uma forma geral, tem uma dificuldade de achar os setores que a gente não gosta. A gente tem que fazer o trabalho de tentar filtrar essas empresas, né, e tentar identificar quais são as empresas que podem ser mais beneficiadas desse cenário, né? Porque quando a gente faz esse exercício, a gente continua, né, com 4 grandes grupos de empresas dentro da nossa carteira. Número 1, empresas que que têm retornos muito altos, que pagam dividendos altos, né? Então, só lembrando, né, assim, a taxa de juros, como você colocou, está em 4%, tem empresa que paga 7, 8% de dividendo e ainda cresce. 7, 8% de dividendo e ainda cresce. Dentro desse grupo, né, assim, as ações que a gente mais gosta são ações do setor elétrico. E aí tem algumas ações diferentes, tipo Eneva, Taesa, CPFL. Tem um segundo grupo, que é o grupo que a gente coloca, né, que é o grupo de tecnologia. Que são empresas que né, pelo desenvolvimento da tecnologia, elas estão se beneficiando muito ou crescendo muito aí nesses últimos anos e a pandemia basicamente acelerou esse crescimento. E aí dentro desse grupo a gente tem desde algumas empresas de e-commerce, né, principalmente Mercado Livre e Magazine Luiza, tem uma empresa de software tipo a TOTUS, a gente coloca, né, dentro dessa categoria, né, empresas tipo a XP, putz, a gente vê, né, um viés de tecnologia que é muito, muito forte. Um terceiro grupo, que são talvez casos que sejam um pouco mais claros de empresas que são líderes de seus respectivos setores e que, até por conta dessa crise, dessa dinâmica, né, elas estão se dando muito bem. Então, tem dentro desse grupo, né, aí são os setores, eles são variados, né, tipo Localiza, empresas de plano de saúde, tipo Hapvida, Intermédica, tem VEG, então são empresas que vão bem porque elas continuam ganhando mercado, continuam fazendo seu dever de casa muito bem. E aí tem um quarto grupo, que é o grupo das commodities, né, que eu não vou falar muito, né, Pamela, que eu falei um pouco dessa história do superciclo, a gente gosta muito da Vale e das siderúrgicas, que estão também num momento muito bom. E tem muita gente no mercado, né, Felipe? Eventualmente, acho que já falou um pouquinho disso, mas acho que seria interessante a gente retornar, que é a questão, né,
de uma exaustão desse super ciclo de crescimento dos Estados Unidos e que, eventualmente, o foco do crescimento global possa migrar para a Ásia, para os emergentes asiáticos, impulsionado pelo aumento do preço nas commodities, e que o Brasil possa se beneficiar também desse crescimento mais forte da Ásia, especialmente da China, né? Por ser um grande exportador de commodity, né? Qual é a visão que vocês têm sobre esse tema específico e o Brasil nesse contexto global? E se vocês concordam com isso ou não, né? Vamos lá, né? Assim, acho que tem algumas coisas que são importantes para falar dentro desse seu comentário, né, Marcelo? Assim, acho que de fato o que vai acontecer é que os Estados Unidos talvez, né, ele tenha liderado essa recuperação da atividade, né? Foi um dos países líderes, né, na história da vacinação. E agora a gente vai ver o crescimento acontecendo, né, mais rápido em outras regiões do mundo, principalmente na Europa e também nos países emergentes. O que isso poderia causar é um pouco de rotação, né, de alocação dos investidores, saindo um pouco dos Estados Unidos e indo para essas outras regiões. De uma certa forma, é que não parece, mas isso já está acontecendo, né? Então a gente vê que os mercados emergentes como um todo, eles têm recebido mais fluxo de dinheiro na margem, né, do que próprios Estados Unidos. E por que isso não parece para a gente, Marcelo? Porque o Brasil está com um problema agora, que é uma questão de representatividade. Marcelo, você sabe quanto que o Brasil representa, né, do valor de mercado global de ações? Hoje, menos de 1%. Então, quando você coloca, né, algum investimento na carteira do seu investidor com menos de 1%, putz, assim, a chance de ele estar prestando atenção naquilo, é muito pequena, é muito pequena. Então a gente realmente ficou muito pequeno dentro da carteira dos investidores, né? Esse número, mais ou menos uns 10 anos atrás, era mais perto de 3 e poucos por cento. 3% é um negócio que é mais razoável. 0,9, como a gente é hoje, putz, realmente é pouca coisa, né? Assim, realmente não dá para contar muito. Então, acho que tem um pouco desse problema, né? Que, putz, sim, o Brasil, ele, assim, querendo ou não, ele está se beneficiando já disso. A gente consegue ver isso, né, principalmente através das contas públicas, né? Se olha a balança comercial, a gente pode ter um superávit comercial nesse ano, até por conta da alta de preços de commodities. A moeda, ela não se aprecia, né? O dólar, ele não consegue cair aqui, porque, querendo ou não, né, assim, a gente ainda tem problemas estruturais que são grandes, problemas fiscais e por aí vai, mas assim, esse benefício já está acontecendo. A gente imagina, né, até assim, um pouco dessa dinâmica, essa descrição, né, de eventos que eu falei, né, que podem acontecer no segundo semestre, que o Brasil ele pode se beneficiar um pouco mais disso, né? Então, a gente vê, né, um segundo semestre talvez com um fluxo um pouco maior, né, de recursos, né, de investidores globais para o Brasil. E vocês fazem, né, uma relação da eleição do Biden nos Estados Unidos e essa mudança, né, de um governo republicano para um governo democrata com ampla maioria, relacionando essa questão do fluxo de capital, então, de saída dos Estados Unidos em direção aos emergentes asiáticos e ao Brasil, ou não? Vocês acham que essa questão do fluxo aconteceria independente do resultado da eleição americana, né? Acho que é uma questão de... Putz, assim, esse negócio é difícil de relacionar exatamente, né, uma coisa com a outra, Marcelo. Assim, o que a gente acha é que, assim, o cenário atual, ele permite, talvez, né, que o restante do mundo participe, né, dessa bonança que a gente está vendo, né, do mercado americano. Mas eu acho que é um pouco por essa linha, né? E aí, de novo, talvez acho que uma coisa que eu tenha esquecido de falar, que eu acho que quando a gente pensa, né, nas nossas teses, né, e o que é a nossa tese principal, a nossa tese principal hoje em dia é que a gente está vendo uma inflação de preços de ativos muito forte no mundo. Por quê? Porque a gente está tendo estímulos muito grandes. E quando que os governos, né, eles injetam dinheiro na economia, esse dinheiro ele tem que parar em algum lugar. Esse dinheiro ele tem que parar em algum lugar. E, fatalmente, eles acabam parando em ativos reais. Que são ativos reais? Imóveis, ações, commodities, o ouro. Porque o dinheiro não fica parado no banco, né? Ele vai para algum lugar, ele persegue alguma coisa. E a gente acha que a gente está vendo esse movimento. O que talvez aconteça é que esse movimento foi liderado primeiro para os Estados Unidos e agora, no segundo semestre do ano, a gente consiga, né, os outros países, o Brasil inclusive, consiga participar um pouco desse movimento também. Legal. E deve continuar ocorrendo, né, Felipe? Essa questão dos juros baixos ao redor do mundo deve fazer com que os ativos reais continuem se valorizando, não só agora, mas acho que essa pode ser uma tese, né, de 3, 5 anos, enfim, né,
de mais longo prazo, quem sabe, né? Isso, com certeza, assim, acho que quando a gente está falando, né, de alta de juros, e mesmo o Banco Central americano, hoje ele indicou que ele vislumbra que ele possa começar a subir juros em 2023. Então, e aí é importante dizer, né, assim, ele só vai subir juros em 2023 se a economia estiver bem, se os mercados estiverem bem. Se não tiver, tá muito provável que ele não comece esse processo de alta de juros. Show. Felipe, no início eu tinha feito aqui, pedi para o pessoal também colocar algumas perguntas, até para que os nossos ouvintes aí participassem um pouquinho com a gente. E tem uma pergunta que eu vou colocar aqui na tela que fala um pouquinho de um assunto que não tocamos ainda, mas que é extremamente comentado, que são as criptomoedas. Né? Então, todo mundo comenta disso e sempre vem as dúvidas. Eu vou colocar aqui a do Rodrigo, não consigo ler ela inteira. Que o Rodrigo, eu gostaria de saber a visão do Felipe das oportunidades em fundos de criptomoedas e das intenções da Dália. Bom, vamos lá, assim, eu vou sair pela tangente nessa, porque e você pegou um dia que foi um dia especial, né, para fazer essa pergunta. Ele deve ter escolheu a dedo. Isso. Aí eu falei, como foi um assunto que não tocamos ainda, vamos tocar no assunto. Então, vamos lá, a gente não pode colocar criptomoedas nos nossos fundos por conta do regulamento. Então, é um mercado que a gente acompanha pela relevância que ele está tendo, mas a gente não investe. Então, como a gente não investe, a gente acaba não acompanhando o dia a dia desse mercado. Então, assim, a gente não tem uma grande opinião formada sobre isso. Assim, a gente acha interessante, acompanha, porque isso pode, né, ter um impacto nos outros mercados, mas a gente não é um campo que a gente atua ativamente. Até porque eu entendo que, pela análise fundamentalista, quando vai fazendo acompanhamento mais das empresas e tudo, foge, né, um pouco essa situação. Então, acho que a gente tem que sempre ser, no nosso ponto de vista, né, as cripto elas estão ganhando relevância no mercado. E como, né, um instrumento de investimento, ela está crescendo. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso, mas, putz, se A é melhor que B ou que Z, a gente não faz esse tipo de acompanhamento. Ou se agora é o melhor momento para ter, a gente não entra nesse detalhe. Obrigada. Acho que a próxima pergunta é se o Bitcoin está caro ou barato no patamar atual, né? Né? Quase isso. Não, deixa eu também aí. gostaria de saber. Vamos lá. O Marcelo com certeza sabe disso muito mais do que a gente, então. Né? Não de nada. Não existe também. A gente acompanha, né? Porque os clientes questionam, né? E alguns querem ter moedas. Então, acho que esse ficou um universo grande demais para ser ignorado, né? A gente ignorou isso. E hoje é uma pergunta recorrente aí em todas as interações e lives e conversas com os clientes, né? Claro, assim como eu falei, infelizmente a gente não pode colocar no fundo, então a gente acaba nem focando tanto assim, né? Assim, a gente tem olhado gastar o nosso tempo com outras coisas. E eu queria perguntar, pensando um pouquinho na composição, né, da carteira do fundo, do Total Return, enfim, acho que Total Return seria mais relevante para essa pergunta. Mas qual é a exposição que vocês têm hoje em Bolsa Brasil em relação à Bolsa Estados Unidos, exterior, e se isso mudou, né, ao longo dos últimos meses? Vamos lá, assim, acho que a gente está com uma exposição hoje, né, por volta de 50% em Bolsa no Brasil, uma exposição por volta de 20% em Bolsa no exterior. A gente não mudou muito, assim, talvez a gente tenha reduzido um pouco bolsa no exterior, mas também não aumentou muito bolsa aqui, assim, acho que mais um pouco disso, né, assim, porque, querendo ou não, né, uma das coisas que a gente está vendo é que os mercados eles estão num nível de preço alto, né, então a gente imagina que começa a ter um pouco de consolidação, né, nesse patamar de preço, que as bolsas elas começam a ficar, a gente não acredita, né, numa grande queda no curto prazo, mas também talvez os movimentos de curto prazo, os próximos meses, eles sejam mais limitados, né? Então, por isso que a gente acredita talvez uma consolidação perto desses níveis. E aí você sobre o ouro, né? E esse é um questionamento também dos clientes, se o ouro no patamar atual, se ele está caro ou barato, e qual é a perspectiva para ele, né, para o ouro, para os próximos anos, né? E aí, se você pudesse comentar um pouquinho, você tem posição hoje em ouro, qual é a visão de vocês?
A gente tem posição em ouro. Acho que a gente tem uma visão otimista para ouro para os próximos anos, tá? Não é uma visão só de curto prazo. E aí acho que o que é interessante no ouro, né? Que talvez o ouro ele seja, né, um dos ativos que melhor, ao longo dos últimos 3.000 anos, um dos ativos que melhor protege, né, as carteiras das pessoas. Então, realmente ele faz sentido do nosso ponto de vista. Quando você pensa, né, uma constituição de um portfólio, ter um pouco de ouro na carteira. Assim, às vezes tem um pouco mais, às vezes a gente tem um pouco menos. E por que isso é interessante, né? Como eu falei um pouco daquela história, né, da inflação de preços de ativos. A alta por conta de todos esses estímulos dos governos vai fazer com que preços de ativos reais eles subam. E no nosso ponto de vista, o ouro é um exemplo de um desses ativos reais. Vocês pararam para pensar, assim, a quantidade de ouro no mundo ela é relativamente pequena. Eu não sei se eu já contei talvez eu já tenha falado isso para você, Marcelo ou Pamela, mas assim, se vocês pegarem, né, todo o ouro que já foi produzido no mundo, na história da humanidade, desde os astecas até hoje, todo esse ouro, ele cabe em 2 piscinas olímpicas. 2 piscinas olímpicas, assim, acabou. Não tem ouro, assim, talvez não tenha ouro para todo mundo. Então, assim, mas o ouro é um metal que é volátil, que, assim, pode ter, né, oscilações de preço, mas quando a gente pensa, né, o que está acontecendo desse lado da história, né, de emissão de dinheiro de todo mundo, e o que pode ter, né, que pode ser um ativo real, que poderia ajudar numa composição de portfólio, a proteção, né, dos investidores, o ouro, no nosso ponto de vista, faz sentido. Legal. Eu vou aproveitar que chegou bastante pergunta e depois da última da criptomoeda começou a entrar mais perguntas. Mas eu vou fazer uma pergunta. Na tela, Pan. Voltou Oi? aquela das criptomoedas. Não mexi, mas eu vou. Na verdade, a outra pergunta é sobre a Previdência. Vou colocar aqui, que hoje não. Ele pergunta, por favor, comente sobre os fundos de previdência. Eu acredito que composição, que é uma linha que tem na Dália e que nós usamos bastante, inclusive. Sim, vamos lá. Desculpa, eu devia ter falado isso logo no começo, né, quando eu falei dos fundos da Dália. Mas lembrando, a gente tem 3 fundos, né, 3 famílias de fundos. O Dália Total Return, que é um multimercado focado em ações. O Dália Ações, que ele é basicamente 95% comprado em bolsa no Brasil. E o Dália Global, que ele investe mais ou menos 80% no exterior e 20% no Brasil. Cada um desses fundos tem um fundo de previdência relacionado. O Dália Total Return tem o Dália 70, né, que é 70% do risco do Dália Total Return. O Dália Ações tem um fundo que é praticamente a mesma coisa, corre 100% do risco do Dália Ações. E o Dália Global, ele tem um fundo que chama Dália Global 50, que ele corre metade do risco do Dália Global. Então, essa é a nossa família de fundos, incluindo os fundos de previdência. Hoje, né, os fundos do Total Return eles estão fechados, né, tanto o Dália Total Return como o Dália 70, que ele é o fundo de previdência do Total Return, mas os outros fundos eles estão abertos. E acho que aí tem alguma... da minha próxima pergunta, que era com relação ao patrimônio, né, o PL dos fundos de previdência. E aí acho que encaixando também nessa questão, porque a gente observa que as carteiras de previdência dos nossos clientes, elas ainda são muito conservadoras, né? Então, a gente pega carteiras que tem 100% de exposição em renda fixa, que vem rendendo menos do que a inflação, e aos poucos, né, mas muito devagar, uma migração, né, desses fundos previdenciários de renda fixa para fundos com perfil, aí fundos multimercado e também fundos de ações. E aí minha pergunta era essa, né, se vocês observaram um crescimento grande do patrimônio dos fundos previdenciários nos últimos meses, se vocês acreditam que essa seja uma tendência, ou seja, que mais investidores brasileiros procurem também diversificar essa reserva previdenciária, buscando uma carteira mais balanceada, né? Com certeza, Marcelo. Assim, a gente tem uma demanda muito forte, né, para os fundos de previdência. Inclusive, o Dália Global ele é muito interessante porque tem poucos fundos, né, de previdência que conseguem dar algum tipo de exposição ao exterior. E o Dália Global 50 ele faz isso. Né? Então, a gente tem tido uma demanda bem forte, né, pelos nossos fundos, né, do lado da previdência, principalmente para o Dália Global. E o Dália Global 50, até se você puder falar, né, para quem está nos ouvindo, como é que é a composição do fundo, qual é a estratégia,
Sim, claro, vamos lá, né? Então, o Dália Global 50, ele tem metade do risco do Dália Global. E eu vou falar um pouco, né, do Dália Global e o Dália Global 50 é só você basicamente dividir por dois, né? Então, e aí, até contando um pouco da história, né? Por que a gente fez, né, o Dália Global? É porque um belo dia, né, a gente dentro da Dália olhou e falou assim, poxa, mas a gente gosta aqui e tal, mas o Brasil também tem riscos, né? Assim, acho que a gente passou por um grande estresse ali na eleição, falou, poxa, faz muito sentido, né? A gente, como pessoa física, como investidor, ter um pouco mais de exposição ao exterior. A gente entendeu, né, que o foco do Daily Total Return é ter uma carteira de bolsa no Brasil. Então a gente entendeu que fazia muito sentido a gente criar um fundo para a gente mesmo conseguir diversificar os nossos investimentos no exterior. Daí nasceu a história, né, de a gente criar o Dália Global, que, putz, a gente essencialmente pega os mesmos ativos do Dália Total Return, só que a gente coloca, né, como eu falei, o Dália Total Return 70 no Brasil, 30 fora, 80, 20. Dália Global, contrário, 20% no Brasil, 80 fora. E aí, quando a gente olha, né, essa composição dos 80% de risco, onde que eles estão, praticamente um pouco mais da metade desse risco está em ações, e aí em bolsas no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, mas a gente tem um pouco de bolsa na Europa, tem um pouco de bolsa na Ásia também, mas o principal é em ações nos Estados Unidos. Tem um pouco de renda fixa também, alguns títulos, né, de dívida, governo americano, coisas desse jeito. Tem um pouco de commodities, a gente fala um pouco do ouro, a gente gosta muito do cobre, tem um pouco de petróleo também. E aí a gente tem uma cesta de moedas. A gente tem, você deve ter percebido, né, Marcelo? A gente é sempre meio autista para o dólar, né? A gente sempre acha que o dólar vai subir. Então a gente tem... Então essa carteira, né, do Dália Global, ele tem uma posição comprada no dólar contra o real, mas também a gente tem uma posição, né, de moedas de países desenvolvidos, euro, franco suíço, ien contra o dólar. Tá? Então a gente também carrega uma cesta de moedas dentro dessa carteira. Então a gente fica, né, olhando essa composição para tentar, né, também entregar um retorno que seja adequado para o nível de risco, né, que a gente imagina. E aí, de novo, né, assim, para olhar qual que é a carteira do Dália Global 50, é metade da carteira do Dália Global e a outra metade é essencialmente renda fixa. Uhum. E olhando para Estados Unidos, eu acho que tem uma questão interessante, que acho que a gente começa a ver agora empresas de tecnologia, né, no mercado americano, que viraram plays de velho, né, eventualmente não só growth, ou pega um Facebook da vida negociando a menos de 20 vezes preço-lucro, né, que era algo impensável, né, até alguns anos atrás. Essa maturação das empresas de tecnologia no mercado americano. E aí, entrando um pouquinho nesse tema, qual é a visão de vocês, né? O que vocês preferem quando vocês olham para o mercado americano e como é que essa carteira é direcionada, né? Pensando em equities. Quando a gente olha para o mercado americano, né, assim, a gente não tem a intenção de fazer, né, o stock picking, uma seleção de ações nos Estados Unidos, né, porque, putz, a gente tem um time que está baseado aqui no Brasil, e a forma com que a gente olha o mercado americano é muito mais através de índices, né, então a gente, putz, quais são do lado macro, né, e aí, né, olhando com um foco muito forte no macro, quais são os mercados que eles estão mais interessantes. Então, nos Estados Unidos a gente gosta, né, qual que é a nossa exposição? A gente tem um pouco, né, de Nasdaq, que tem um pouco do S&P 500, e aí a gente tem algumas coisas que a gente olha como temáticos, né, e a principal delas é dentro dessa parte de commodities, né, que aí tem algumas mineradoras que cabem, né, dentro dessa descrição. Mas a gente não tem a intenção aqui, Marcelo, de ir lá e criar um fundo que vai ganhar da Bolsa Americana, né, do S&P 500, porque, pô, nem o Warren Buffett está conseguindo fazer, né? Pô, como que a gente vai conseguir fazer se nem ele consegue? Legal. Felipe, você comentou sobre os fundos que estavam fechados, vieram esse questionamento, existe alguma projeção de abrir alguns fundos ou ter algumas janelas específicas ou não? Não, Pamela, assim, a gente fechou faz pouco tempo o Dália Total Return, né? Então, agora a gente está... 2 meses, né? Acho que faz um mês, talvez. A gente está, assim, no final das contas, né, o fundo, a gente está hoje com mais de 12 bi de reais, né, de ativos sob gestão, e a gente achou que fazia sentido a gente parar um pouco, né, de captar, né, no Dália Total Return e eventualmente
a gente vê como estão as condições de mercado, porque, putz, isso é uma coisa que a gente está sempre olhando, né? Porque depende muito do que a gente está vendo no mercado, né? E a gente viu que, putz, a gente se animou demais, né? Que, não, tá vindo um monte de empresa nova para o mercado, tem uma série de IPOs chegando, então, pô, a liquidez da bolsa vai melhorar. De fato, a liquidez da bolsa melhorou, mas a gente percebeu que a liquidez de vários desses papéis, né, de novos que vieram, ela não estava tão alta assim, né? Então, pô, aquela diversificação que a gente achava que a gente poderia fazer, talvez ela fosse um pouco mais limitada por conta dessa falta de liquidez, né, em alguns desses nomes. Então, assim, a gente está sempre olhando o mercado e tá tateando, né? Assim, na hora que aparecer uma oportunidade, né, que a gente achar que a liquidez de fato melhorou, a gente pode repensar em abrir os fundos. E o que acham que mudou, né? Porque vinha uma febre, né? Os IPOs aumentando ali ao longo do ano passado, muitas empresas vindo ao mercado, aproveitando a janela, e parece que algo mudou nesse ano, né? A gente vê várias, a Avan, acho que foi a primeira grande empresa a abortar o IPO por falta de demanda, enfim, o preço, né, descasado com que eles e outras empresas também, né? Acho que um pouco do que aconteceu, né, Marcelo, foi que, assim, tem uma coisa interessante, né? Assim, as empresas que estão listadas na Bolsa, elas são baratas, né? Então, quando a gente olha, né, a Bolsa como um todo, a gente vê as empresas que estão aí já faz anos, talvez décadas listadas, elas são baratas. Então, quando entra uma empresa nova, a gente fala, poxa, o que é melhor? A gente investir numa empresa que, pô, a gente já conhece, já acompanha faz 20 anos, ou nessa empresa nova? Pô, qual que é o múltiplo, né? Qual que é o preço que a gente vai pagar? E muitas vezes, quando a gente faz essa comparação, a gente fala, ok, gostei dessa empresa, mas, poxa, se essa empresa A, que eu conheço faz 20 anos, conheço a gestão, todo mundo está negociando X, né, ao múltiplo de 100, essa empresa B, que está vindo ao mercado, ela quer um múltiplo de 120, assim, não dá. A gente acha que, pô, a gente deveria pagar 80. E aí a gente fica um pouco nessa discussão. E tem muitas empresas que, poxa, falam, não, 80 não preciso. Bom, tá bom, se 80 você não precisa, 120 a gente não quer pagar porque a gente prefere comprar a empresa A 100. Então, assim, acho que é um pouco disso que aconteceu. Porque, assim, algumas empresas, né, que vieram ao mercado, eventualmente até tiveram que reduzir, né, o preço do IPO, elas conseguiram listar. Mas aí a gente esbarra em outros problemas, né, que é tamanho, liquidez e por aí vai. Então, assim, o mercado, ele, no nosso ponto de vista, né, assim, ele tá, na nossa visão ainda é otimista, mas ele está sendo muito mais seletivo para essas novas ofertas, tá? Legal. Legal, obrigada. Bom, Felipe, a conversa tá ótima, tá? Nossa, é muito bom poder falar com você, poder voltar a te ouvir de novo, as estratégias e acompanhar a Dália, uma maneira tranquila de conversar, né? Um assunto que seria pesado se torna leve, se torna tranquilo de falar. Mas a gente já está fechando uma hora e também te liberar um pouco, descansar agora, né? Depois da maratona e do bate-papo. Queria agradecer bastante aí a tua disponibilidade conosco hoje. Imagina, eu que agradeço, Marcelo, Pamela, obrigado de novo pelo convite. Espero poder encontrar vocês em breve, né, de novo no escritório de vocês. Talvez na próxima expansão do escritório, né, Marcelo? E agradeço a atenção de todos, né, que ficaram com a gente nessa hora. O Marcelo falou alguma coisa? Abertura do escritório aqui, né? Isso, a gente pode fazer uma reabertura, que tal? Né? Então Muito tá. tempo, é sempre um prazer e uma grande honra para a gente poder ter essa oportunidade, né, de trocar ideia contigo, de entender um pouco como é que está a cabeça de vocês também. Então, muito obrigado aí, em nome da Nova Capital. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada.